Olá pessoal, aqui é o André do canal Educa Elétrica. Eu vou fazer essa videoaula, fazer um resumo sobre o multímetro digital. Esse aqui que eu tenho é um Hikari, HM2029. Vou fazer um resumo sobre cada escala de trabalho, como se utiliza um multímetro, porque quem está começando na área de elétrica, a pessoa que é um manutentor, um eletricista, um estudante, está iniciando aí, às vezes se depara com um equipamento desse, mas às vezes entende algumas escalas, tem algumas dúvidas, Então o objetivo é a gente esclarecer um pouco melhor como funcionam todas essas escalas, De uma forma resumida, para o vídeo também não ficar muito longo. Então vamos lá. Deixa eu ligar o DR aqui. O DR está funcionando, Coloquei um DR aqui, como a minha rede é 220 volts, Sempre quando estou mexendo com eletricidade, a gente tem que ter um certo cuidado, Então, está funcionando. Vou ligar novamente. Então esse DR alimenta essa fonte gaiolinha, Que entra a minha alimentação aqui 220 volts, Aqui o preto é o fase, o azul é o, é o neutro, Terra. O cinza aqui é a saída da fonte, Que é 24 volts, corrente DC. O fio cinza é o 0 volts e o marrom é o positivo. Beleza? Então, vamos ligar o nosso aparelho aqui. A primeira escala que eu tenho aqui, ela é em milivolts, Eu não tenho nenhum componente, algo que me gere milivolts para estar fazendo essa medição, Mas se você tiver um componente, um sensor, que trabalhe nessa escala aqui, eu tenho alguns equipamentos eletrônicos que trabalham com sinal em milivolts, aí entradas, Tipo uma entrada analógica, ela varia em milivolts, Mas eu não tenho nada para fazer essa medição. Então vamos para a escala de tensão alternada, AC que a gente fala, Que é corrente alternada. Vamos fazer a primeira medição aqui, que eu vou medir a saída do meu DR. Eu vou ter 218 volts ali, tá bom? Minha rede é 220, Eu vou medir aqui na fonte gaiolinha, saindo do DR, vindo para cá, para a entrada, vou ter 220. Se eu medir da fase para a carcaça do equipamento, tem que me dar 220 volts. Entendeu? Se eu tirar o aterramento ali, vai me dar uma tensão aí na casa de 100 volts, mais ou menos, aí, talvez um pouco mais. Por que, por que o equipamento tem que estar aterrado? Quando você for fazer uma medição num painel elétrico, vamos dizer, você tem um referencial, a fase, que é o 220, e o neutro, mas a tua ponteira ela não alcança até lá para te fazer uma medição. Vamos dizer que tu tem um intertravamento, está cortando a tua alimentação, teu fase. Aí tu coloca lá no ponto que você quer, encosta na carcaça da máquina, na massa, e vai te dar uma tensão ali. Já te ajuda, para conduzir as tuas medições dentro de um painel elétrico. Aí. Beleza? Só para esclarecer isso aí também, A próxima medição que a gente tem aqui, agora a gente vai para DC. Então, a próxima medição vai ser, vamos medir aqui a fonte, a saída da fonte. Vou pegar no fio cinza, o fio marrom, 24 volts. Show de bola. Se eu inverter as ponteiras, vai me dar 24 negativo, Então eu sei que as polaridades estão trocadas. Então, a ponteira preta no zero e a ponteira vermelha no positivo. Aí você tem uma medição correta,
Aqui um outro exemplo que eu tenho aqui, eu liguei um sensor aqui. Eu coloquei esses borne saque aqui, mais para facilitar aqui sai da fonte, entra aqui no borne. Aqui eu tenho uma saída, tá me alimentando esse aparelho aqui. Depois vai fazer uma medição de corrente e está me alimentando o sensor, né? Todo sensor, geralmente o cabo é padrão, né? Tu tem marrom, azul e preto. O marrom e o azul escuro sempre vai ser alimentação. O preto a saída, né? E tem às vezes tem o cabo branco também. Mas geralmente isso é padrão. Então o marrom e o azul é a alimentação do sensor. Se eu medir aqui marrom e azul, são esses dois cabos aqui, ó, 24 volts. Vamos supor que você tem uma esteira trabalhando, toda vida que chega a peça, em frente ao sensor, a esteira para. Daí o operador retira a peça, né? Apaga o sensor, a esteira liga e continua se movimentando. Chegou a peça, a esteira para. Vamos supor que a peça está chegando no teu sensor e a máquina não está mais parando. A esteira não está mais parando. Como é que você vai descobrir se é um problema? Vamos supor que seja um problema no sensor, né? Como é que você vai saber? Será que está chegando a alimentação nesse sensor? Será que não está? O sensor está mandando sinal, né? Fica aquelas dúvidas, né? Então o primeiro passo que você vai fazer a medição na alimentação do sensor. Opa, 24 volts, está chegando a alimentação no sensor, né? Esse sensor que eu estou trabalhando é um sensor NPN, né? Então a saída dele vai ser o 0 volts. Para saber se o sensor está atuando ou não, quando é um NPN, você vai colocar lá no fio marrom, né? Que é o sinal positivo, né? E a ponteira preta no fio preto, que é a saída do sensor. Na hora que eu atuar o sensor aqui, vai me gerar 24 volts, né? 23, 53, tem um pouco de queda de tensão, né? Tirou, desligou. Chegou a peça na frente do sensor, atuou, né? Mandou o sinal digital para a entrada do CLP lá. Então o sensor está ok, né? Então o teu problema estaria em alguma outra situação do teu comando, entendeu? Teria que fazer uma análise melhor, né? Isso aqui é só para exemplo, só para a gente poder fazer a videoaula, né? E dar um pequeno exemplo. A próxima escala é escala de ohms, né? Então vamos lá então. Deixa eu pegar aqui um resistor variável aqui. Botei nessa garrinha aqui para me facilitar aqui. Porque sempre quando a gente vai medir, né, nunca sai como a gente quer. Aí, fixou bem. Observe ali, o potenciômetro ele está todo aberto agora, né? Então ele está dando, esse potenciômetro é de 20K, está dando 21K e 69. Quando eu começar a fechar o resistor, vamos dizer dessa forma, ele vai variando a minha resistência, né? Por isso que o resistor é uma resistência variável, né? Potenciômetro. Ó, deu 3,6 ohms. Opa, soltou aqui, com calma.
Encaixar aqui, beleza. Aumentando aqui. Deu 21,78, 20K, né? Um pouquinho mais ele está medindo ali, mas está dentro. Aqui vamos pegar uma resistência fixa aqui, ó. 911 aqui, beleza? Aqui um outro exemplo aqui, você está num equipamento, numa máquina lá, o teu contator não está, às vezes, não está atracando, né? Que nem a gente fala, né? Não está magnetizando, não está atracando, e você tem alguma dúvida, se pode ser às vezes a bobina do contator queimada, tem como você medir a bobina aqui também. Deixa eu tirar esse bloco auxiliar aqui. Isso aqui é um bloco auxiliar. A gente vai pegar aqui o A1, A2, né? Vamos colocar a ponteira aqui e vamos medir. Ó, deu 400 ohms aqui, resistência na bobina. Vou mudar aqui. Ó, sinalzinho de 11 ali. 404 ohms, vamos arredondar. Então a bobina está ok. É uma maneira de você também fazer uma medição para ver se a tua bobina não está danificada. Se desse zero, OL ali aberto, né? Ou uma resistência muito baixa, o contator já tivesse com algum cheiro de enxofre, cheiro de queimado, já, né, fica esperto porque tem algum problema aí, entendeu? Beleza?